Olá, pessoal! Que bom! Voltamos à nossa programação, a programação de lives. Eu e o Dr. Caio resolvemos dar uma pausa, fazer uns ajustes e deu certo. Acho que vem coisas muito boas por aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá, vereador André, tudo bem? Fazia tanto tempo que nós não aparecíamos aqui. Olá, Felipe! Não aparecíamos por aqui, a gente deu uma pausa, uma reestruturada na nossa equipe e agora voltamos com tudo. Esperando o Dr. Caio chegar. E o nosso tema de hoje é porque você deve se candidatar a vereador. Deixa eu aceitar o Dr. Caio. Será que foi? Olá, olá. Olá, doutor! Tudo bem com você? Tudo ótimo, doutor. E com a senhora, tudo bem também? Tudo bem. Que bom, né? Depois dessa pausa proposital, pausa de ajustes que precisamos fazer às vezes, voltamos? Me diga, voltamos com tudo agora? Sim, senhora. E agora com um novo projeto, né? Focados também naqueles que ainda querem ser vereadores. Porque a gente tem falado Exatamente. muito para aqueles que já estão vereadores. Mas existe uma quantidade muito grande de pessoas bem intencionadas que pretendem se candidatar na próxima. Exatamente. E É importante trazer isso, né, doutor? São caminhos que é interessante seguir, né? Ser o vereador, porque agora mesmo eu coloquei lá nos meus stories no meu Instagram, porque o pessoal da cidade reclama, né? Reclama porque o vereador não faz, reclama porque o prefeito não faz bem. Então agora eu e o Dr. Caio convidamos você para participar. E com certeza estamos aqui para assessorá-los e ajudá-los nesse caminho, não é mesmo, doutor Caio? exatamente, já temos aqui algumas pessoas assistindo. O Flávio já mencionou que ele tem interesse de ser candidato a vereador na próxima. E para você, Flávio, e para todos os demais que estão nos assistindo ou que venham nos assistir, nós vamos compartilhar várias dicas, vamos compartilhar vários conteúdos. Doutora Priscila, a senhora tem ideia que na última eleição, 518.330 pessoas tentaram ser vereadores? Uau, Olha que só. interessante. Mais de 500.000 de habitantes tentaram ser vereadores. E desse total, somente 57.996 conseguiram. Então, olha Por só, que será? certamente porque nós temos vagas limitadas, né? Não dá para todo mundo que quer ser vereador, não tem vaga para todos, mas por que que esses 57 mil conseguiram? O que que eles fizeram? Hum, Por que que mais de 400.000 não chegaram nem perto? Só uma curiosidade, olha só, desses candidatos a vereador, 130.000 não ficaram nem de suplentes. hum, 129.431 não tem a menor esperança nem de assumir como suplente. Trezentos e é um quatorze dado. mil são suplentes, olha só. 314.661 são suplentes. Mas vamos falar a verdade? O suplente, em raros casos, em raras situações, ele é convidado a assumir. Hum, e olha, doutor, se eu falar para você que às vezes ele assume, e é um problema porque no meio do caminho o titular quer voltar e ele Exatamente. quer ficar e ele não pode ficar, Não é porque ele que escolhe, a né, gente já doutor? leva em consideração que tem bastante coisa desatualizada por aí, mas ele não pode ficar porque o titular quer voltar. Exato. Então é melhor trabalhar isso antes, não é? Não, ninguém vai trabalhar para ser suplente, não, viu, gente? Vocês vão trabalhar para serem É isso aí. eleitos. E nós, aqui do nosso projeto, eu e a doutora Priscila, vamos te ensinar a ser eleito na próxima eleição, gastando pouco ou nada e tendo votos de sobra.
É lógico que para ser eleito você precisa ter voto. Não adianta você achar que vai ser eleito só com a sua boa vontade. Você precisa ter votos e que esses votos sejam suficientes para que você consiga ser o mais votado, o segundo mais votado que seja, o terceiro, dependendo do partido, mas que o seu partido também seja viável. Eu fiz uns estudos aqui, doutora Priscila, nós vamos mostrar depois para as pessoas, mas só para eles terem uma ideia, dos 528, não, 518 mil candidatos, 330, 16.242 tiveram a candidatura nula. Imagina que são 16 mil pessoas que tentaram ser candidato e depois tudo foi em vão. Nós não estamos falando de uma pessoa, duas, 16. Estamos falando de 16.242. Imagina quanto que dá para encher de ônibus com esse tanto de gente aí. Dá para encher muito ônibus. E eles tiveram zero possibilidade de serem eleitos. Eu peguei uns estudos aqui, ó, olha só. Do total de candidatos, 23.568 foram considerados inaptos. Ou seja, Uau! mais do que a população de boa parte das cidades do Brasil, esse tanto de candidato queria ser candidato, 23 mil pessoas, 568, e não foram sequer considerados aptos a disputarem. Por que será? Onde foi o erro deles? Certamente o erro começou em iniciar uma tentativa de candidatura sem entender como que funciona. Só a título de exemplo, olha só, que tiveram canceladas as candidaturas foram 103 pessoas. 103 tiveram as candidaturas canceladas, 285 foram cassados e 11 cassados com recursos. Teve 1.253 indeferidos com recurso. Teve 9 que o pedido não foi nem conhecido com recurso. Quer dizer que a pessoa fez um recurso. Poxa! Enfim, só para vocês terem uma ideia, gente, de 23 mil pessoas, olha só, do tanto de candidatos que queriam ter disputado, 23 mil pessoas nem tiveram condição. 23.568. Lógico que ainda sobraram 494.762 que foram considerados aptos. E desses, pouco mais de 57 mil foram eleitos. 57 mil, quer dizer, quase 58 mil, né? Faltaram 4 para dar 58 mil. Doutora Priscila, e o que a senhora tem visto aí a respeito das pessoas querendo ser candidatas a vereadores? Tem visto o movimento já? O pessoal está dormindo? Não, o movimento já começou. Eu acredito que a gente vive, eu acredito não, eu tenho certeza, estamos vivendo uma nova fase na política, né? E tem bastante pessoas que de repente surgiram aí e querem fazer a diferença. Seja na sua cidade ou no local onde é o seu domicílio, enfim, eles estão com vontade da mudança, estão com vontade de ir para essa batalha para fazer a diferença. Conforme eu mencionei antes, muito se reclama, pouco se faz, não é? Da nossa sociedade. Então, outras pessoas então estão entendendo que eles estão sendo chamados para isso, já que não dá para ficar a vida inteira reclamando. Então vamos lá, colocar a mão na massa e vamos fazer alguma coisa, né? Muito bem falado sobre não adianta ficar só reclamando. Não é verdade, doutora Priscila? Conheço algumas pessoas que eles falam mal de político todos os dias da vida deles. Eles acordam falando mal de político, vivem durante o dia falando mal de político e dormem falando mal de político. Mas, na hora de se candidatar, de colocar o nome à disposição, eles não têm essa coragem. Não têm essa coragem. Eles vão falar várias coisas. Ah, só tem ladrão. Mentira. Não é verdade. Não é assim. Agora, quando e a gente tem conhecimento sobre isso. Exatamente. Quando os bons se omitem, infelizmente o espaço vai ser preenchido por alguém. Não existe espaço vazio na política. Ou você vai se candidatar e vai ter a consciência tranquila de ter tentado da melhor maneira possível,
ou você vai ficar só falando mal e aceitando que os outros decidirem por você. E aí vale a pena a gente lembrar, né, doutora Priscila? Eu já estive vereador, eu fui eleito vereador na minha cidade natal, cidade que eu muito admiro, adoro a minha cidade. Eu fui o quarto melhor votado no ano que eu disputei. E eu aprendi nesse processo vários pontos que eu compartilho com vocês, e inclusive eu passei essas dicas para os candidatos do meu partido, e a gente conseguiu eleger um vereador que teve metade dos votos que eu tive, gastando praticamente nada. Se alguém te falar que consegue ganhar sem gastar nada, a verdade é a seguinte: pelo menos assessoria jurídica e contábil alguém vai estar fornecendo. Que seja o Uhum. partido, que seja o diretório municipal, porque não tem como a pessoa ser candidata sem ela estar em um partido político. E não tem como ela ser candidata sem ela registrar a candidatura dela, sem ela prestar contas do que ela gastou, ainda que ela não tenha gasto nada na campanha, alguém vai ter que lançar esses extratos em um sistema, vai ter que provar que não houve pagamento. Exatamente. Então, falar que consegue ser eleito sem gastar nada, pode até ser que o vereador tenha conseguido sem ele gastar nada do bolso dele. Mas pelo menos o diretório municipal pagou. Por exemplo, no meu caso, hoje eu estou presidente de partido e eu fiz o compromisso com os candidatos do meu partido que nós iríamos arcar com as despesas contábeis e jurídicas, de modo que eles não Uhum. teriam que gastar esse dinheiro do bolso deles. Mas alguém pagou. Quem pagou? Eu. Ah, mas no fundo partidário, meu partido não recebe, a gente optou por não receber fundo partidário, mas alguém sempre paga. No caso, fui eu. Mas é só vocês saberem que tem como ser eleito sem gastar nada do seu bolso? Tem. E a outra questão importante que vocês têm que saber é o seguinte: mas o partido vai te dar autonomia depois que você for eleito? Isso é importante vocês pensarem, porque às vezes é como se fosse aquele caso do João e Maria da Casa de Chocolate, né, doutora Priscila? O partido às vezes vai te oferecer muitas vantagens, mas depois vai querer indicar o seu assessor, depois vai querer que você vote de um jeito A ou de um jeito B. É importante você ficar atento sobre a sua autonomia no partido. E eu separei uns dados sobre partidos. Hoje é a nossa primeira live sobre essa nova rodada, né, doutora Priscila? Mas eu chamei de taxa de eficiência dos partidos. Olha que interessante. Eu peguei todos os partidos e olhei todos os candidatos que eles lançaram e depois Sério? eu olhei todos os eleitos. Como assim? Vou dar um exemplo. O partido Avante, ele teve 14.351 candidatos. No total de candidatos, que foram 518.330, ele teve 2,77%. Ou seja, de cada 100 candidatos a vereador no Brasil, 2,77, para simplificar, foram do Partido Avante. E quantos que ele elegeu? Ele elegeu 1.050 candidatos. Ou seja, do total de candidatos dele, ele elegeu 1.050. E 1.050 em relação ao total de vereadores eleitos, que foram 57.996, ele elegeu 1,81%. Ou seja, olha que interessante. Não estou falando que o Partido Avante, eu peguei o Partido Avante como exemplo só porque ele é o primeiro em ordem alfabética, mas a gente tem os dados de todos aqui. E olha que interessante. Ele teve dos candidatos 2,77%, mas dos eleitos apenas 1,81%. Isso quer dizer que a taxa de eficiência dele, que eu chamei assim de proporcionalidade entre eleitos comparado com o número de candidatos proporcional ao número total, ele teve 65% de eficiência. Como assim? Pelos cálculos que eu fiz, vamos dizer o seguinte: se ele tivesse lançado 10% dos candidatos, a gente esperava que ele tivesse eleito 10% dos eleitos. Vamos supor, o Uhum. partido do Vereadores Sensatos tem metade dos candidatos. A gente espera que a gente eleja metade dos candidatos, mas dos eleitos, vamos dizer assim. Só que não é isso que aconteceu. Teve muito partido que teve um desempenho pior do que o esperado. Vou dar um exemplo aqui. Ó. O Partido Democracia Cristã, por exemplo.
Ele teve 4.555 candidatos. E ele elegeu apenas 122 candidatos. Se ele teve 0,88% dos candidatos totais, mas ele elegeu apenas 0,21% das vagas, isso quer dizer que a taxa dele de eficiência foi de 24%. Ou seja, se ele tinha 4 candidatos proporcionalmente ao total, a gente esperava que ele tivesse 4 eleitos proporcionalmente ao total, mas ele teve só um. Por outro Hum, lado, teve partido que se organizou bem. Olha só, o PP, por exemplo, ele teve 7% dos candidatos, mais 11% dos eleitos. Só uma curiosidade, mas por que eu estou falando isso? Ó, o PSDB teve 6% dos candidatos e 7,6% dos eleitos, teve 107% de eficiência. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque não é aleatório. Esses números que eu estou passando aqui são da última eleição, com base em todos os resultados do Brasil. Não quer dizer que esses partidos sejam fortes ou fracos aí na sua cidade. E é até importante vocês lembrarem que o que importa é o resultado aí na sua cidade. E aí, a gente já gravou vários vídeos sobre isso, mas o que é importante vocês saberem? Vocês precisam estudar também a questão dos partidos políticos. E como hoje é um resumão, a gente vai te falar o seguinte: é importante que você esteja em um partido, não tem como não estar, mas não precisa ser agora. Você vai ter tempo de estudar isso. Você tem que estar afiliado no ano da eleição, pelo menos 6 meses antes. Essa é a regra atual. Então vai dar mais ou menos abril. Vamos dizer que lá para fevereiro do ano da eleição, 2024, fevereiro, você tem que bater o martelo. Só que é o seguinte, você tem duas opções sobre isso. Ou você fica parado e aceita o que a vida trouxer para você, aceita as opções que te oferecerem, ou você assume protagonismo nesse caminho. No meu exatamente. caso, eu assumi o protagonismo de pegar o partido, organizar o partido e sair candidato pelo partido. Outras pessoas esperam, ficam paradas em casa, e aí depois chega um partido que já tem outras pessoas fortes no partido. E Mas aí isso é um tapa-buraco. você está servindo de escadinha. Você vai servir, os seus votos vão acabar sendo usados para ajudar a manter no poder, às vezes, uma pessoa que não merece, ou alguém que merece, dependendo. E aí você vai ter que entender isso. Como que a pessoa é eleita? Depois nós vamos gravar um vídeo só sobre isso. Mas vejam bem, nem sempre o mais votado é o eleito. Você tem noção sobre isso? Por que alguns vereadores muito votados não são eleitos e outros com menos votos são? Porque o modelo brasileiro, o que importa é a questão partidária. O primeiro ponto é avaliar o total de votos que o partido teve. Você vai depois comparar com o que é chamado quociente eleitoral, que é um número obtido do total de votos válidos Uhum. dividido pelo número de vagas. E aí, para cada vez que o partido tiver alcançado esse quociente eleitoral, ele tem uma vaga. E aí, depois que você apurou que ele vai ter uma vaga, aí você olha qual foi o vereador, o candidato, melhor dizendo, mais votado nesse partido. E aí, se ele tiver tido 2 vagas, por exemplo, pode acontecer de ter mais, pode ter fração, aí é um outro vídeo para explicar detalhes, mas aí você foi o segundo melhor votado daquele partido. Se ele conquistou 2 vagas, você está dentro. Agora, o que acontece muitas vezes, a pessoa tem 500 votos, 600 votos, é o mais votado da cidade às vezes, mas ele está em um partido que não alcançou o quociente eleitoral. Então é como se ele fosse bom de bola. Vamos imaginar aqui, eu gosto de dar o exemplo do Messi, doutora Priscila. O Messi é um jogador muito bom, né? Se ele talvez seja o melhor do mundo ainda, mas ele é muito bom atacante. Mas isso não é suficiente para a Argentina ganhar as Copas do Mundo. Por quê? Porque o time tem 11 pessoas. Não adianta nada ele ser bom para fazer gol se a defesa for fraca, por exemplo. E às vezes o candidato aí, o pré-candidato, ele é o Messi, né? Vai ter muito voto. Mas o time dele não vai ter outros votos. Vai ser só ele sozinho. E ele sozinho não vai conseguir. Eu sei de um caso de uma pessoa que bateu sozinho o quociente eleitoral. Ele sabia muito bem como funcionava. Depois a gente vai até entrevistá-lo. Ele foi sozinho, ele mais uma moça, na verdade, né? Não teve como sair sozinho candidato no partido.
E ele teve 1.300 votos, mais ou menos, na cidade dele. Ele teve 13% dos votos válidos na cidade. Mas a regra geral é que o vereador sozinho não consegue bater isso. Ele precisa somar os votos com os demais para ver quem teve mais votos. Doutora Priscila, te devolvo a palavra. Eu quero só trazer que colaborar com isso, né? Que a pessoa que pensa então a ser vereadora, já que essa é a nossa proposta, começa a trabalhar a sua imagem na política agora, né? Precisa de uma boa estratégia do que vai acontecer daqui para frente. E é essa a nossa proposta agora, ajudar, né? Colaborar com as pessoas que desejam. Doutor Caio, eu recebi, né? Eu tenho um grupo só de vereadoras mulheres e teve uma pessoa que não é vereadora que me chamou e pediu, posso participar do grupo? Porque eu quero ser vereadora na minha cidade. Então, Exatamente. veja bem a responsabilidade, né? A gente já trabalha com isso, mas agora vamos trazer as informações de como se destacar como vereador, ou se candidatar a vereador. Perfeitamente, isso mesmo. E essa pessoa que já está começando a se organizar desde agora, ela tem um recurso muito precioso que é o tempo. Ela Exatamente. tem tempo para E, conversar, para ouvir as demandas, né? exatamente. Ela vai saber o que fazer e como fazer, né? Ela já está preocupada em aprender. Porque o que acontece hoje, né, doutor? Eu não sei se a tua realidade é assim, mas eu convivi com muitos vereadores que não sabiam o que estavam fazendo ali. É como se chegassem lá e dissessem, meu Deus, eu tô aqui, eu não sei o que fazer, o que que eu vou fazer agora? Eu não sei nada, né? Perfeito. Então, essa é uma curva diferenciada, eu diria. Sim, doutora. Inclusive, essa fica sendo a nossa primeira dica para aqueles que querem ser vereadores. Procurem saber o que o vereador faz. Ah, eu quero ser engenheiro de Minas. Que eu vou procurar saber o que que o engenheiro de Minas faz? Ah, eu quero ser um radiologista. Eu vou procurar saber. Você às vezes está achando que vai trabalhar na rádio como locutor, e na verdade o radiologista não trabalha na rádio, ele vai trabalhar na área da saúde. Então você tem que procurar saber o que que faz a pessoa, quais são as Exatamente. funções antes de você concorrer à vaga. E aí, o vereador faz o que, afinal de contas? Nós temos muitos vídeos sobre isso. Mas nós já podemos antecipar: o vereador vai legislar. O que, que vai estar dentro de legislar? Apresentar propostas de leis para criar coisas novas, mas apresentar propostas de leis para melhorar as leis que já existem. Ou apresentar propostas de leis para revogar leis ruins que foram criadas no passado. Temos também a ideia de fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro público, o patrimônio público, a coisa pública, a moralidade, a impessoalidade, o acesso às oportunidades, as licitações. Eu e a doutora Priscila temos um vídeo com mais de 105 pontos para vocês fiscalizarem. E também, mas não menos importante, inclusive é o mais importante na minha opinião, representar a população. Representar a população, dar voz ao povo, pegar as demandas da população e levar para a prefeitura e cobrar respostas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que quer ser candidato, doutora Priscila. Ele falou que quer ser candidato porque precisa asfaltar algumas ruas na cidade dele. E eu já fiquei muito preocupado. Eu fiquei Ai, meu pensando, Deus só. vamos pensar, se o vereador está entrando nessa, na esperança de conseguir asfaltar alguma rua, ele não sabe o que, que o vereador faz. Porque quem asfalta a rua é prefeitura. E se ele de fato for se empenhar para conseguir asfaltar uma rua ou outra, ele vai depender então do prefeito. E ele vai depender do prefeito querer fazer esse favor para ele. E o prefeito então vai colocar um preço nesse favor. Eu Exatamente. te ajudo a fazer esse asfalto aí com a condição de você aprovar os projetos ruins que eu vou mandar lá para a Câmara. Eu queria dar boa noite para a Pra... doutora Renata Cunha, que está online conosco aqui. Olá, Sei doutor. que Eu não sei, aqui travou aqui os meus ah, comentários e eu não estou conseguindo ver não, nada, eu tá? te Se você vê passo. alguma coisa, você me fala. Eu te falo. Mas, doutor, essa questão que você trouxe é bem importante, né? Uma, aquela questão do vínculo com o partido ou com o presidente, que o vereador não tem autonomia para fazer nada, né?
E Sim, essa segunda opção, né? Essa segunda situação que o doutor trouxe, de que o vereador acha que vai fazer alguma coisa administrativa, e isso não acontece. Eu presto assessoria para vereadores aí e o trabalho não é assim. E ó, confesso para você, doutor, que essa semana a gente teve boas respostas pelo nosso trabalho, justamente pelo conhecimento, pela estratégia de trabalho do vereador, né? De como ele se portar, qual foi a imagem que ele está passando perante a sociedade. Então, fazer esse trabalho antes, como que vai ser então o caminho desse candidato a vereador e quem sabe futuramente vereador, né? Devolvo a exatamente. palavra, doutor. Olha, a doutora Renata mandou parabéns aqui pelo nosso trabalho. Obrigado, parabéns pelo da senhora também, viu, doutora? E depois, quem sabe onde a gente não faz uma live, nós três aqui, sobre um tema de interesse dos vereadores e dos futuros vereadores, né? Mas, doutora Priscila, Exatamente. e aí, voltando para o nosso tema principal, por que que as pessoas devem se candidatar a vereadores? Hum, Vamos reforçar. Bem, senhores, a questão é a seguinte: nós vivemos em um país chamado República Federativa do Brasil, e o nosso modelo aqui leva em consideração a democracia, a separação dos poderes, que é um modelo até muito poderes. antigo, adotado em vários lugares do planeta, e para nossa sorte existe sim essa possibilidade de nós escolhermos nossos representantes. Lá no artigo 1º da Constituição, parágrafo 1º, diz de maneira muito categórica: todo o poder emana do povo, que ou exercerá por meio de seus representantes ou diretamente, nos termos da Constituição. E aí o fato é que existem no Brasil 5.568 cidades e em cada uma delas tem uma Câmara Municipal. Não quer dizer que tenha poder legislativo de verdade, mas Não, é uma outra não. discussão. E Mas é para vocês entrarem e formar o poder legislativo. exatamente. E o mínimo que tem de vereador em cada cidade é 9. Então, Uhum, de maneira bem pragmática, 9 pessoas vão ser escolhidas. Pelo menos 9, pode ser mais, depende do número de habitantes, da lei orgânica municipal, etc. Mas o mínimo é 9. Então, pelo menos 9 cidadãos vão ser escolhidos para representarem, tomarem decisões em nome do povo. E aí vocês podem pensar, ah, mas é besteira, isso só dá briga. Bem, eu vou te passar alguns pontos importantes para você pensar sobre isso. Um exemplo: fiscalização. O vereador tem que fiscalizar como que o dinheiro público é usado. O cidadão, de modo geral, não tem tempo para fazer isso. Normalmente o cidadão comum, ele acorda cedinho, começa a trabalhar desde cedo e só larga o serviço lá no final da tarde e depois até chegar em casa, arrumar as tarefas domésticas, cuidar da família, etc. Não dá tempo para ele fazer esse tipo de coisa. E aí o vereador tem esse papel de ver como que está o dinheiro sendo gasto na saúde, na educação, na merenda escolar. Ele vai fiscalizar também o seguinte: tem funcionário fantasma na cidade, o dinheiro está indo embora, a gente está pagando plantão para o médico que faz plantão ou a gente está pagando plantão só de mentira? A gente está pagando hora extra para quem faz hora extra ou só para quem é amigo do prefeito? Como que é a questão dos exames? É só para quem é amigo do prefeito que tem exame ou existe uma fila com transparência para as pessoas que precisam de verdade? Então a sua cidade tem que funcionar. Um exemplo pesado: contratação de empréstimo, por exemplo. O município onde vocês moram faz obras, realiza obras. E essas obras são feitas com dinheiro público que vem do bolso do povo. O cidadão trabalhador paga impostos, paga tributos, que em alguns cálculos supera 40% do que ele produz. Esse dinheiro vai lá para os cofres do governo federal, estadual e municipal, e ele tem que ser usado uma parte na saúde, pelo menos 25% na educação, pelo menos 15% na saúde, de algumas verbas, né? Mas e aí? Empréstimo, por exemplo. Quando a prefeitura quer pegar um dinheiro, só consegue pegar dinheiro emprestado se a Câmara autorizar. E se eu te contar que tem vereador que autoriza pegar empréstimo sem saber nem qual que é a sem ler. alíquota? Não sabe nem qual que é a alíquota de juros. Qual que é o juros? Não Sem sei. ler o projeto. Não, o prefeito manda. E aí acontece que muito vereador entra no sistema porque ele não tem condições de ser vereador. Ele não tem coragem de fiscalizar. Ele entra e o prefeito faz favores para ele, como se fosse uma organização mafiosa mesmo.
E aí nós vamos até sugerir um livro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Depois eu pego na próxima live. Chama A Ciência da Política, do nosso amigo professor Adriano Gianturco. E eu vou te contar isso para você prestar muita atenção. O professor Adriano explica que os grupos políticos, quando chegam ao poder, eles se preocupam com duas coisas. E depois, com o passar do tempo, eles esquecem uma e só focam em outra. E eu estou te contando isso para você ver se isso já não está acontecendo na sua cidade. Ele conta que isso é no planeta desde que o homem está aí. Infelizmente, ele explica como que é. E ele fala, os grupos quando chegam ao poder de começo, eles se preocupam em cumprir os compromissos que foram celebrados para alcançar o poder. Eu vou dar um exemplo meu. Vou colocar um médico pediatra, vou limpar as ruas. Eu inventei esses exemplos. O prefeito vai tentar cumprir isso no começo. O outro ponto é fazer o que for necessário para continuar no poder. E aí ele explica que, com o passar do tempo, esquecem o que foi combinado com o povo e começam a fazer só aquilo que vai ser necessário para continuar no poder. Exemplo, o candidato fala que não vai asfaltar a rua se não tiver esgoto primeiro. Beleza, todo mundo vai concordar que isso é o mais inteligente. Você coloca a captação de esgoto e depois você asfalta. Só que o esgoto fica embaixo da rua, ninguém vê, e tem gente reclamando que a rua dele é de terra. Muitos prefeitos vão lá e jogam asfalto por cima da terra, mesmo sabendo que depois de um tempo vai ter que jogar fora um pedaço para colocar os condutores de esgoto. Então você tem que prestar atenção nisso, porque a sua cidade vai ficar sendo usada só para manter no poder as máfias de sempre. Tem cidade, doutora Priscila, que eu observo que elas são basicamente o seguinte: a cidade dividida em dois grupos, o grupo que está dentro da prefeitura e o grupo que está fora da prefeitura. Quem está dentro da Uhum. prefeitura quer fazer de tudo para continuar lá para sempre. Mas quem está Interna. fora faz de tudo para tentar tirar quem está lá. Tem cidade que a É bem disputa dá assim. um voto de diferença. Um voto de É diferença. bem assim mesmo. E aí é muito triste, porque nessa cidade a perspectiva das pessoas são ou elas vão trabalhar na prefeitura para ganhar um salário mínimo às vezes, É bem, ou é elas vão ter verdade. que procurar emprego fora da cidade. E os Uhum. vereadores, eles não estão atentos a isso, porque eles entram no jogo de, não são todos, lógico, de começar a indicar pessoas para trabalhar na prefeitura, porque assim o prefeito Agrega abre, ele. sim, o prefeito abre vagas de contrato temporário, totalmente errado, fora da lei, uma conduta ímproba, desrespeitando o princípio da impessoalidade do concurso público e muitos outros, e os vereadores começam a jogar pessoas ali naquelas vagas, na esperança de que as famílias dessas pessoas votem nele nas eleições futuras. Então tem muito vereador que se perpetua no poder em troca de cargos na prefeitura. E isso tem gente que acha que é o certo, mas não é. Porque muita gente boa de serviço poderia estar trabalhando ali, mas não trabalha porque não teve oportunidade, porque a família dela não puxa saco daquele vereador ou daquela outra pessoa. Então você precisa candidatar, caso você tenha essa energia, e desde já eu já digo para você, você está preparado para comprar briga com as pessoas que fazem coisas erradas? Você vai responder que sim, né? É fácil falar que sim. Mas e se essa pessoa que faz coisa errada for um conhecido seu? Se for um parente seu? Se Vai for se alguém, expor. se for alguém que já te fez favor alguma vez, por exemplo, você está entrando querendo ser candidato a vereador, isso é bom. Mas e aí você, por exemplo, teve uma chance de trabalhar na prefeitura uma vez que o prefeito te colocou lá, te deu uma chance. Você virou vereador e esse prefeito está lá ainda. Você vai fazer o quê? Você vai cobrar o que é o certo ou vai fingir de bobo? Vai fingir que não está vendo as coisas erradas? E aí eu já te digo, se você pretender entrar na política para fingir que não está vendo as coisas erradas, é melhor você não gastar seu tempo assistindo nosso conteúdo. É, Porque a a gente gente nem quer, né? não, a gente não quer pessoas assim, porque essas pessoas não vão mudar nada. O nosso tempo vai ser desperdiçado ensinando pessoas erradas a fazerem as coisas que elas não querem fazer. Então vai candidatar do jeito errado aí, se vira e depois você vai ter que pagar esse preço aí perante a justiça divina e a sua consciência, né? De ter ocupado uma vaga tão importante na Câmara e não ter feito nada, ter sido um inútil. Você vai olhar para o espelho e vai falar, eu vou ser um inútil. Faça isso. Agora, se você está afim
de fazer a diferença, está preparado para esse tipo de briga, e fique sabendo, em cidades menores, essa briga é muito pesada, porque você conhece todo mundo que mora na cidade quase. Se bobear, são até parentes seus. E você identificou alguém fazendo alguma coisa errada. Coisa simples, quer saber uma coisa errada simples? A pessoa não está cumprindo a carga horária dela. Ela fez concurso para trabalhar 7 horas, ou vamos pôr 8 horas, não, melhor. Fez concurso para trabalhar 40 horas por semana e está trabalhando só 6 horas por dia. E aí, você vai fazer o quê? Vai deixar para lá? Ah, tadinho, tá precisando trabalhar. E os outros tadinhos que não estão nem trabalhando, estão pagando o salário daquela pessoa? Então fica essa dica para você. E você tem que se candidatar para fazer o que é o certo. E eu te recomendo, não fique do lado das pessoas inúteis que só reclamam todo dia da política e não fazem nada. Não fazem nada. Acorda cedo e fala mal dos políticos. Ah, político é tudo ladrão, político não sei o quê, o presidente não sei o quê, o candidato à presidência não sei o quê. Mas o que essa pessoa faz? Ela ajuda, pelo menos o vizinho dela, na casa dela, ela é honesta, ela paga os tributos lá em dia, ela recicla o que dá para reciclar, ela cuida dos animais, não sei, ela respeita os outros. Não é verdade, doutora Priscila? Tem gente que só fala mal, esses aí são os inúteis. E eu, infelizmente, eu tenho que te dizer. Você, sendo eleito, vai acabar trabalhando para uns ou outros inúteis também, né? Porque você vai trabalhar para todos. Aí esses inúteis vão começar a reclamar de você. Ah, a cidade está muito quente, está muito frio, não sei o quê. Tudo vai reclamar com você. Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Veja bem. Eu gosto de ver, doutora, se eu te devolvo a palavra aqui um minuto. Para mim, a imagem do vereador que a gente procura é aquele cidadão que vê uma Kombi estragada e umas pessoas empurrando a Kombi e ele vai atrás Resolveu. ajudar. Vai lá ajudar a empurrar a Kombi. Aí chega um mané e fala, e aí, você gostou de empurrar a Kombi? Ele vai responder, mas não se aplica. Eu não empurrei porque eu gosto, eu empurrei porque era o certo a ser feito. É, era necessário, né? Se você O consegue doutor, entender isso, só mais um exemplo. Você no ponto de ônibus, você dentro do ônibus, jovem, sentado na cadeira confortavelmente, chega uma mulher, fica em pé do seu lado, uma senhora, ou só por ser mulher, talvez fui criado assim. Você dá o lugar? prefiro assim. Você dá o lugar para a mulher? Ou para o senhor? Ou para a pessoa que está mais cansada? E aí você dá o lugar porque você gosta ou porque é o certo a se fazer? Se você compreende o que eu estou falando, que é o certo a se fazer, não é porque tem ninguém olhando, não é porque você gosta de fazer isso, mas é porque tem que ser feito. Você é muito bem-vindo no nosso projeto. Nós precisamos de vereadores assim, que fazem o certo porque o certo é ser feito. E se você não for candidato, você tem a opção de ajudar pessoas boas que queiram ser candidatos. Talvez você não queira ser, não está com esse tempo, não tem essa disponibilidade nesse momento na fase da sua vida, mas você está vendo pessoas boas tentando. Então ajude as pessoas boas. Fale sobre o nosso projeto. Já Doutor, aproveita e encaminha esse vídeo aí para as pessoas, né? Que já falaram, que já se manifestaram favoravelmente a ser candidato a vereador. Doutor, tu trouxe tá um. com a senhora. Hoje mesmo eu assisti uma live que o cara dizia assim: tá na hora das pessoas boas sair de cima do muro. Precisamos fazer algo, né? Precisamos fazer algo pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Porque o que acontece, como o Dr. Caio trouxe, né? As pessoas que reclamam são as pessoas que têm vibração baixa, e a gente não quer vibração baixa. Queremos pessoas que estão com vontade, pessoas que vão dormir, vão acordar às 5 da manhã para resolver fazer alguma coisa. Ou ficar até às 3 da manhã resolvendo alguma coisa, né? Precisamos disso. E como o Dr. Caio trouxe, se você está assistindo esse vídeo e acha que isso não se aplica, que é balela, é só sair, né? Tem um xizinho ali, só fechar e sair. Agora, se você deseja ter conhecimento, estratégia, um posicionamento melhor e saber que pode fazer uma diferença, vem com a gente, Isso, né, doutor? Vem com a exatamente. gente que a gente vai ajudar. E já temos, né, doutora Priscila, vários vídeos, várias aulas gravadas nas nossas plataformas, inclusive muitos vídeos gratuitos no nosso canal no YouTube, Vereadores Sensatos. Pesquisem lá. Nós desenvolvemos um método para ajudar a eleger pessoas comuns em 2024 para o cargo de vereador, gastando pouco ou quase nada, com votos de sobra. E esse método já foi testado. Eu fiz para mim.
Quando eu fui candidato, eu fui o quarto melhor votado. Tive muito pouco tempo para poder organizar. Eu consegui sair de licença, de férias-prêmio, na verdade. Fiz um planejamento e com muito planejamento, muito estudo e, naturalmente, por defender boas ideias, óbvio, se eu não tivesse boas ideias, as pessoas não votariam em mim, isso é natural. Mas graças a isso eu consegui ser eleito e replicamos esse método e elegemos depois um colega nosso, vereador do meu partido, com metade da minha votação. E ele gastou praticamente R$ 0. Inclusive, se eu não me engano, foi zero mesmo, porque a gente deu para ele assessoria jurídica contábil e o material Santinho. Paga pelo E partido. o Santinho, o partido deu, o resto, no caso nós demos, o Legal. resto ele gastou o quê? Conversar com as pessoas. Aí nós vamos entrar no método, depois teremos mais oportunidades, mas precisa falar com as pessoas, porque que você vai ser um bom representante. As pessoas vão eleger você se elas entenderem que você tem capacidade de resolver os problemas que ela enxerga. Então, se você, por exemplo, chegar para uma pessoa falando que vai colocar 5G na cidade, e a pessoa está passando fome, pode ter certeza que para ela, Uhum. É. ela não está nem aí, você está gastando o tempo dela. Ela quer saber como que você, vereador, vai trabalhar para que pessoas como ela não passem fome. E aí você pode fazer do jeito errado, que não é o nosso jeito, ou do jeito certo. O jeito errado seria você falar, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar dinheiro. Errado. O jeito certo é você entender alternativas que o poder público já criou em vários lugares e ver qual ou quais são adequadas para a sua realidade e como vereador tentar ir lá na prefeitura, conversar, explicar, até apresentar projetos de leis, indicações, requerimentos para poder resolver o problema. Esse dia, só sobre esse assunto, por exemplo, da fome, eu conheci alguns vereadores de algumas cidades que eles conseguiram criar cozinhas comunitárias, restaurantes populares. A prefeitura tem um projeto social de fazer pãozinho de sal para doar pão de sal e leite para as Que pessoas legal. cadastradas. E aí, se você der a cesta básica, você vai estar tirando do seu recurso para ajudar uma pessoa. Mas se você trabalhar para uma política pública verdadeira, você talvez vai estar ajudando 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, pessoas que você nem sabe quem são e elas também nem sabem quem você é, mas você vai estar fazendo o que é o certo, pelo certo. E aí, doutora Priscila, eu te devolvo a palavra. Doutor, tá fantástico isso, né? Eu só posso dizer de novo, acompanhe. Acompanhe, vem conosco, porque realmente existe sim um caminho a ser seguido, né? E não vá na onda de todo mundo. Tenha o seu posicionamento e o seu conhecimento para poder fazer a diferença. Não só a diferença na vida da tua cidade, né? Mas a diferença também para a tua vida. Porque é deitar a cabeça no travesseiro e dizer, eu estou fazendo algo diferente, né? Sim, Eu estou fazendo algo para ser melhor também, porque isso requer outras capacidades, não é? exatamente, doutora Priscila. Olha, para encerrar por hoje a minha fala aqui, para sobrar um pouco de voz, eu vou Hum, contar um caso para os cidadãos que estão assistindo e para vocês entenderem uma questão que aconteceu comigo quando eu estava vereador. E muita pessoa se candidata e não tem essa noção e acaba não ajudando a cidade de verdade. Olha o que aconteceu comigo. Uma eleitora minha, eu tive votos em várias regiões da cidade, várias pessoas com vários níveis de entendimento sobre o papel do vereador, e uma eleitora minha me mandou uma mensagem um dia: Caio, eu gostaria que você me desse meio saco de cimento. E aí eu falei, não posso te dar meio saco de cimento, isso não é papel do vereador. Se eu der meio saco de cimento para a senhora, eu tenho que dar para todos os outros 40 mil habitantes. Na minha época tinha 40 e poucos mil habitantes de cidade. E eu não posso, eu não tenho depósito de material de construção, não é papel do vereador. Aí ela falou assim, Caio, mas eu só preciso de meio saco de cimento para fazer a tampa da fossa, para minha mãe não cair na fossa. Já arrumei quem vai fazer, o pedreiro, só preciso do meio saco. E o saco custava naquela época R$ 18. E ela falou assim, não é possível que você não pode me ajudar com R$ 9. Eu falei, não posso, não é meu papel. Ela falou assim, Caio, mas é porque hoje eu estou gastando R$ 500 por mês comprando remédio para minha mãe, eu não consigo mais. Aí eu falei, opa, espera aí. A senhora está gastando R$ 500 por mês comprando remédio? Ela falou, sim. Eu falei,
me fale o nome desses remédios, porque talvez o poder público deveria estar te fornecendo esses remédios. E aí ela me passou o nome dos remédios, eram 3 remédios, e aí ela disse, ó, tem o remédio A, o remédio B e o remédio C. E aí eu conversei lá com a responsável pela farmácia do município, o que eu posso fazer para qualquer cidadão, e ela me disse, Caio, é o seguinte, desses remédios todos aí, 2 a gente tem, e um, se ela for ao posto de saúde e pedir para o médico trocar a receita, a gente consegue fornecer também. E aí eu orientei que ela fizesse isso, o que eu poderia ter feito para qualquer cidadão que me perguntasse, eu ensinei o caminho, e aí ela passou a buscar remédios lá na farmacinha da prefeitura e passou a economizar R$ 500 por mês, todos os meses, enquanto a mãe dela foi viva. E aí eu te pergunto, só deu certo por 2 motivos. Primeiro, porque eu me neguei a fazer o que não era papel do vereador. Se eu fosse um vereador mais fraco, eu teria dado esse saco de cimento para ela. Eu ia falar, o que é isso? R$ 9? Não vai fazer falta. E não iria fazer falta. Mas não era o certo. E por que que deu certo também? Segundo motivo, porque na minha cidade a farmacinha funcionava. Tinha o remédio à disposição da população. E na maior parte das cidades por onde eu percorro, que eu tenho visto, não tem a farmacinha. Não tem o remédio. O vereador tira do próprio bolso porque ele fala que a prefeitura não dá. Obrigado a todos que estão nos assistindo, a Ana, o Pedro, o Januário, a Claudete, a todos os demais. Mas olha só, se na minha cidade não tivesse o remédio, como que eu ia fazer? Aí eu ia ter que orientá-la a procurar a justiça e tal, brigar com a prefeitura. Mas olha só, e na maior parte das cidades não tem esse remédio, sabe por quê que não tem? Porque o prefeito está gastando dinheiro com outras coisas. Com quais coisas? Inchou a prefeitura, colocou para trabalhar na prefeitura todo mundo que ele deu conta só pensando no voto. Ele está pagando hora extra de quem não faz hora extra. Ele está deixando ter superfaturamento em obras. Está pagando sistema caro, está pagando assessoria jurídica cara. Sabia, doutora Priscila, que tem muito deputado que Tem. apoia prefeito na campanha, e aí depois o prefeito vai lá e contrata a assessoria jurídica do deputado, que ele indica, Sim. paga 20 mil por mês, sabe-se lá quanto. Aí o dinheiro Uhum. acaba mesmo, aí o dinheiro acaba e o bobo do vereador começa a tirar do próprio bolso porque fica com dó. Mas o errado é o vereador nesse ponto, porque o certo era ele fiscalizar para o dinheiro não ser desperdiçado. Doutora Priscila, eu conheci uma cidade tão pobre e lá tem uma assessoria jurídica para cada secretaria. Cada Uau! secretaria, cada Tão secretaria, pobre. a cidade é paupérrima e cada secretaria tem uma assessoria jurídica terceirizada. Estou falando de servidor, não. Estou falando de um escritório de advocacia que foi contratado por inexigibilidade, por indicação de deputado. Isso não é em Minas Gerais, não. Mas, enfim, se o vereador tenta ser amiguinho de todo mundo, ah, eu vou ser legal com o prefeito porque senão ele não vai abrir as portas para mim. Mas que tipo de porta você quer que o Tu prefeito abra? precisa. Que tipo de Que tipo de favor? porta tu É, precisa? você está precisando de favores? Olha só, eu fui vereador, pessoal, fui bem votado e recebi vários prêmios de pergunta para a população, né? Qual que é o vereador melhor, etc., qual que destaca mais. Eu nunca indiquei ninguém para trabalhar na prefeitura. Eu defendi o quê? Concurso público, processo seletivo e consegui, inclusive, levar uma denúncia ao Ministério Público de modo que até hoje os estagiários são selecionados por meio de processo seletivo transparente e não por indicação. Então, quero dizer para vocês que existem vários caminhos para a política ser bem feita e vocês não precisam fazer nada errado. Vocês nunca vão precisar de favor de prefeitura para fazer o que é o certo. E, para tanto, você tem que saber quais são as suas ferramentas. E isso é um detalhe também importante que a gente vai ensinar no nosso método. Vocês, quando são eleitos, ninguém te conta quais são as suas ferramentas. Muito menos durante a campanha. Você sabe que você Muitos nem pode. querem contar, né? Não, não, muitos não. Muitos querem entrar lá para ficar amiguinho do prefeito e continuar no poder para sempre. Esses já, espero que eles não estejam nem assistindo mais o nosso vídeo, né? Eu Mas espero que eles enfim, não sejam nós temos. eleitos. Não, não, esses são péssimos. Mas, doutora Priscila, eu vou devolver a palavra para a senhora já para as nossas considerações finais, né? Senão a gente vai ficar aqui Muito, muito obrigada, doutor. esgotando. Eu só quero dizer e convidar de novo
ou pessoal, as pessoas comprometidas, as pessoas de boa fé e as pessoas que desejam, então, mudar a sua realidade, né? A realidade da sua comunidade, a realidade da sua sociedade. E participar conosco, né? Nesse novo modelo, novas lives vem aí pela frente, né, doutor? Isso. Eu e o doutor Caio, quem sabe algum convidado vai aparecer por aqui, vocês vão ficar sabendo. Muito obrigada, doutor Caio. Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Um abraço, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Você vai conseguir fechar, né? Consegue lá em cima no X. Lembra de salvar. É. Vamos ver. Será que foi?